Brasil News de volta e a gente segue falando da reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falaram hoje à imprensa sobre a tramitação do texto no Senado. Os dois demonstraram uma grande expectativa na aprovação para daqui 2 meses. Aprovada pela Câmara dos Deputados por 375 votos favoráveis, seguindo as palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora cabe à Casa cumprir o seu papel para entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária apoiada também pelo Senado até os próximos meses. A coletiva foi concedida hoje após uma reunião na residência oficial do Senado em Brasília. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e também o senador Randolph Rodrigues, do PT, acompanhavam Pacheco durante a entrevista. Em relação ao trâmite, que evidentemente é uma indagação que será feita, assim que chegarem os autógrafos no Senado Federal vindos da Câmara dos Deputados, nós vamos dar encaminhamento ao trâmite da reforma tributária. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, o regimento impõe o parecer de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, fará relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma. Haddad também mostrou confiança na promulgação da reforma tributária. Estamos confiantes que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos, mas muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária depois de tantas décadas à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil. Outro destaque do governo federal é o projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conhecido como CARF, um tema sensível, segundo Haddad. Ele afirmou ainda que o Senado deu uma sinalização importante para o texto ser votado ainda em agosto. Também no que diz respeito ao CARF, que é uma matéria sensível, nós tivemos uma sinalização importante aqui do presidente do Senado. Estamos confiantes também de que ela será apreciada ainda em agosto e isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar uma peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula. Voltando à reforma tributária, Rodrigo Pacheco disse que não há nenhuma intenção em fatiá-la e falou também sobre prazos. O que eu estimo, é só uma estimativa mesmo, é que possamos fazer esse trabalho e exauri-lo ao longo de 2 meses e possamos ter, no meio desse segundo semestre, a apreciação pelo Senado. E com um intuito muito forte de que a gente possa promulgar essa emenda constitucional da reforma tributária, que vai ser um marco político, histórico para o país, ainda esse ano. Após adiantar o recesso de julho e aprovar a reforma tributária na casa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi curtir um cruzeiro do cantor Wesley Safadão, nos Estados Unidos. Confira. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, foi fotografado passando férias no cruzeiro do cantor Wesley Safadão, nos Estados Unidos. O navio deixou Port Canaveral, na Flórida, na segunda-feira e segue para a Ilha do Safadão, nas Bahamas. O percurso termina nesta quinta-feira. Além de Safadão, estão confirmadas apresentações de artistas como Bel Marques, Zé Neto e Cristiano e até do humorista Tiro Lipa, entre outros. Para a lei, a Câmara e o Senado têm 14 dias de férias no meio do ano, que iria de 18 a 31 de julho. Antes de sair, porém, eles devem aprovar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não aconteceu. Mesmo assim, os congressistas decidiram antecipar suas férias de maneira informal, o chamado recesso branco, quando não são obrigados a estar em Brasília.
A Câmara dos Deputados não tem votações marcadas desde segunda-feira. Lira fez esforços para votar o marco fiscal. O projeto de lei do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e a reforma tributária antes de sair para o recesso. Falar de economia agora. A alta de preços no Brasil vem desacelerando. Nesta terça-feira, o IBGE divulgou que a inflação caiu a 3,16% em 12 meses, o menor acumulado desde setembro de 2020. A inflação em 12 meses no Brasil continuou caindo em junho e atingiu 3,16%. Este é o menor acumulado desde setembro de 2020. Os dados foram informados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os preços da maior economia da América do Sul caíram 0,08% em junho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. Junho deste ano apresentou a menor taxa de inflação desde 2017, quando o índice ficou negativo em 0,23% e mostrou, pelo 12º mês consecutivo, que a alta de preços no Brasil está desacelerando. No acumulado em 12 meses, o dado é o menor desde setembro de 2020. A desaceleração da inflação levou o acumulado em 12 meses de 3,94% em maio do ano passado para 3,16% em junho. Diante deste cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pressionou o Banco Central para que reduza a taxa Selic, atualmente entre as mais altas do mundo, de 13,75%. O mercado brasileiro melhorou suas expectativas nas últimas semanas e projeta que o país vai encerrar 2023 com inflação de 4,95%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central, divulgada na sexta-feira. O dado de junho está alinhado com o esperado pelo mercado. E olha só, para o comentarista Ney Gonçalves Dias, os números da inflação em queda, como acabamos de ver, devem ser muito festejados pelo Planalto. Porém, para o resultado ser ainda melhor, é preciso resolver em definitivo a questão da taxa de juros. Fala, Ney. O presidente Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, chamando-o de tinhoso. Não adianta o presidente politizar uma questão que é de natureza técnica. Até porque depois a coisa fica politizada do outro lado. Quando o Roberto Campos Neto vai no Roda Viva para defender o Banco Central e a sua política de juros altos, ele também está politizando, não é um problema técnico, porque no passado ele nunca foi na televisão. Se foi agora, foi para esclarecer os ataques que tem recebido, principalmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é para politizar, é para tratar tecnicamente. A meta de inflação é 3,0. O teto da meta é 4,75. Estamos caminhando para chegar ao teto da meta. Portanto, agora é só esperar o mês de agosto, que o Banco Central deverá iniciar o processo de baixa lenta ou mais rápida ou não da inflação. O que é importante é o seguinte: você critica o presidente do Banco Central, mas ele é um. Quem decide do Banco Central não é o presidente, é uma diretoria formada por 8 diretores. E agora? E agora, no mês de agosto, os 2 diretores indicados pelo Banco Central vão estar presentes na diretoria. Vamos ver qual será a posição desses novos diretores que foram indicados pelo governo. Infelizmente, no mundo, o único remédio que encontrado até agora para combater a inflação, a alta de inflação, é juros altos. Os norte-americanos, os Estados Unidos, vão aumentar o juro agora em 0,25% essa semana. Nos Estados Unidos, nós já temos a maior taxa de juros alta em 40 anos. Porque a inflação está crescendo no país. Agora, é preciso tomar cuidado com uma coisa. O mesmo remédio que cura pode ser o remédio que mata. Cuidado que o Banco Central tem que tomar ao receitar o medicamento, para não matar o paciente. O pastor André Valadão afirmou que pretende acionar a justiça contra seus detratores, após as polêmicas falas sobre a comunidade LGBTQIA+.
O pastor André Valadão voltou a negar ter insinuado durante um culto religioso que membros da comunidade LGBTQIA+, deveriam ser mortos por seus fiéis. O líder religioso passou a ser investigado pela suposta prática do crime de homotransfobia após proferir a fala na Igreja Batista Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos, no início deste mês. No Instagram, ele se defendeu e repudiou o uso de violência física ou verbal a pessoas por conta de orientação sexual. No texto, Valadão se declara contrário ao crime de ódio e incitação à violência e diz que, como cristão, defende que Deus ama o pecador e pecadores somos todos nós, como diz o apóstolo Paulo, descreve. O pastor ainda afirma que sua vida e seus familiares foram expostos após o episódio e promete acionar na justiça aqueles que supostamente distorceram a sua pregação. Na cerimônia religiosa celebrada em Orlando, Valadão sugeriu aos fiéis que teria chegado a hora de tomar as cordas de volta e resetar os membros da comunidade LGBTQIA+. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Após a repercussão das falas agressivas, Valadão passou a afirmar que sua declaração foi tirada de contexto e culpou a grande mídia pela situação em que se encontrava. No comunicado desta segunda-feira, o pastor voltou a responsabilizar a imprensa pelas reações ao culto. E no próximo bloco, a boa notícia que vem lá do campo. Nós vamos mostrar os investimentos do agronegócio em energia solar. E 64 escolas municipais de São Paulo permanecem abertas durante férias escolares com programações gratuitas. É dentro de instantes aqui no Brasil News. Até já.